Vamos, nesse momento importante do país, vamos aqui tratar da reforma trabalhista. A globalização, processo que caracteriza o último quarto do século XX, acarretou mudanças substanciais na feição mundial. Uma dessas mudanças mais dramáticas aconteceu no universo do trabalho. Nações que antes não tinham representatividade econômica entraram em cena oferecendo vantagens impactantes para investidores estrangeiros que retiraram o investimento de seus países para se tornarem atores do cenário globalizado. É um fato inconteste que as vantagens oferecidas por vários desses países têm como fundamento uma legislação trabalhista mais flexível, mais adaptada aos tempos atuais e às suas demandas. Quem não acompanhou tais mudanças acabou ficando para trás, como é o caso do nosso país, incapaz de oferecer vantagens competitivas que atraíssem novos investimentos. Fomos perdendo riqueza e também a empregabilidade. A culpa não pode ser atribuída aos empresários, mas a uma legislação que foi incapaz de compreender a emergência de novas relações mundializadas no que diz respeito ao trabalho e à economia de escala. É o caso de o direito interno brasileiro ter se engessado em crenças antigas, injustificadas, de sabor paternalista e não ter acompanhado o movimento da realidade com prejuízos graves e de longo prazo para o Brasil. Estamos tratando da reforma trabalhista exatamente porque não é mais possível manter determinações ultrapassadas há décadas em um documento legal sem que se avalie, frente à realidade, frente ao dinamismo mundial, o que é mais inteligente de se fazer. Não é mais possível adiarmos essa reforma sob o risco de perdermos o bonde da história. Os debates sobre a reforma trabalhista foram intensos e produtivos, o que são favoráveis. A reforma, como nós, do PRB, aqui no Senado e na Câmara também, nós fomos e reconhecemos que as leis trabalhistas estão ultrapassadas em muitos aspectos e, por isso, somos presentemente um país sem reação quanto ao crescimento. Do jeito que a legislação está, não é possível garantir crescimento econômico ou mesmo estabilidade interna ou externa. No concerto globalizado, estamos fadados, se não fizermos nada para alterar esse panorama, ao mais vil retrocesso. Esse retrocesso atinge o tecido social de modo genérico, mas, sobretudo, retirando ganhos dos trabalhadores e de suas famílias. Acreditamos que a flexibilização das relações laborais, dentro dos limites propostos, trará mais segurança jurídica aos trabalhadores e aumentará o investimento por parte dos empresários. O resultado disso será mais riqueza interna e capacidade competitiva por parte do Brasil no plano internacional. É ingênuo pensar que a reforma está contra os trabalhadores. O trabalhador é fundamental ao desenvolvimento e, graças a ele, que o progresso e o crescimento se traduzem em melhores condições de vida. A reforma aponta para um crescimento no mundo do trabalho com maior empregabilidade e o que é bom para o trabalhador, que vê com tristeza o crescimento conjuntural do desemprego no país. Alguns dados mostram que o Brasil possui mais de 95% das lides trabalhistas do mundo, embora sua população seja apenas de 3% da população mundial. Essa discrepância mostra o modelo paralisador
que a justicialização do trabalho, com base numa legislação ultrapassada, nos impõe. As empresas temem investir. O empresário não deseja um embate com a justiça do trabalho e empresas que poderiam aumentar a empregabilidade simplesmente não vão adiante. Algumas empresas definitivamente deixam o Brasil porque avaliam que o lucro não compensará o enfrentamento dessa legislação arcaica. Ouvimos aqui no Senado o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Ives Gandra Martins Filho, que é favorável à reforma, com alguns ajustes. E ouvimos também o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, cuja posição é contrária ao texto, por julgar que fragiliza a posição dos trabalhadores. Colhemos as opiniões de pessoas de notório saber na área e de membros da sociedade civil, além também de sindicatos, para tentar aprimorar o projeto que já veio aprovado da Câmara dos Deputados. Quero deixar claro que há pontos na proposta em que sou contrário, ou que entendo que devam ser discutidos. O trabalho intermitente é um deles. Não estamos preparados para aprovar esse instituto da forma prevista no PL 3817. Como também, como está o trabalho intermitente, afetará a vida do trabalhador, impedindo que ele se organize na sua jornada de trabalho e também quanto ao que receberá no final do mês. É necessário que se adote critérios mais claros e objetivos com relação à abrangência do modelo de contrato intermitente, estabelecendo mecanismos de quarentena para evitar quaisquer riscos de migração do contrato por prazos indeterminados para o contrato intermitente. Além disso, deve ser suprimida a multa de 50% em caso de descumprimento contratual. A grávida em ambiente insalubre também é um ponto que não pode prosperar na reforma trabalhista. É inadmissível que se permita à gestante trabalhar em ambiente insalubre. Isso ainda na contramão do que dispõe a Carta Magna. Além desses pontos, entendo que deve ser melhor discutido o negociado sobre o legislado, a questão da jornada 12 por 36, o fim do imposto sindical, que, ao meu ver, deve ocorrer de forma gradual, dando tempo aos sindicatos para se adaptarem a esta nova situação, sobretudo aqueles que de fato prestam um serviço adequado aos seus filiados. A própria Justiça do Trabalho parece entender que a obrigatoriedade da contribuição sindical precisa ser revista. Embora haja esses pontos que merecem ser melhor debatidos, meu voto é favorável à reforma trabalhista, mas isso porque me sinto atendido pelo acordo que foi firmado com o governo de vetar esses pontos e reenviá-los ao Congresso Nacional para serem aprimorados através de MP. Na verdade, é um voto de confiança que estamos dando à urgência das medidas para enfrentar o alto desemprego do país. Entendemos nós do PRB que a aprovação do projeto, dadas as condições distintas do Brasil quanto ao tema, trará melhorias para o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que aumentará a empregabilidade com redução da pobreza. Então, eu quero aqui chamar a atenção também, como eu disse, tem pontos que eu também sou divergente, mas, por outro lado, acredito que a melhor estratégia para que a reforma realmente aconteça de acordo com a sua necessidade e urgência para o país, então eu votei na CCJ a favor e voto aqui no plenário a favor da reforma da forma que ela veio da Câmara, para que não volte para a Câmara, porque voltando para a Câmara, se pode correr o risco da Câmara rejeitar o que o Senado mudou, e ficaria a proposta original da Câmara. E aí eu pergunto à população, quando a reforma saiu da Câmara, ela foi veementemente criticada, deputados sofreram pressões, foram constrangidos em aeroportos, em aviões, na sua cidade, com outdoors e tudo mais. Então, imagine só
meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora, se nós alterássemos aqui no Senado, voltando para a Câmara e a Câmara rejeitando que o cenário mudou, ficaria o texto original da Câmara e ficaria, mais uma vez, e também à mercê do veto presidencial. O que nós estamos fazendo aqui é ganhando tempo e uma estratégia para que possamos realmente votar a favor dessa reforma, para que ela tenha celeridade de acordo com a necessidade. E fica aqui só uma pergunta finalizando. Uma pergunta e também finalizando. Eu coloco aqui que eu sou contra o fim do imposto sindical. Eu sou de origem metalúrgica do ABC Paulista, inclusive. Sou de Santo André. Comecei a minha vida estudando no Senai no ano que o PT foi formado, em 1979, fundado em Santo André. Já fui filiado ao Sindicato de São Bernardo. Fui metalúrgico na Pirelli por 10 anos. Já ia pertencer à comissão de fábrica da mesma. Mas fica a questão, mesmo assim, eu era contra a obrigatoriedade do imposto sindical. Sempre fui contra. O trabalhador, sem ele querer, ser descontado um dia do seu trabalho para ser enviado ao sindicato. Então, eu acho que tem que se acabar. Pode-se fazer, sim, uma transição para que os sindicatos se preparem. Mas a minha pergunta final é a seguinte: você, trabalhador, você se sente verdadeiramente representado pelo sindicato que você pertence? Se você se sente representado, faça a sua doação espontânea. Pague o imposto sindical de forma espontânea, não de forma compulsória, porque realmente isso eu não concordo. E o que temos que tomar cuidado é para que não se torne a reforma trabalhista uma questão de sindicatos e não mais de trabalhadores. Por isso eu defendo a reforma trabalhista e voto aqui a favor. Pediria mais 30 segundos, só para fazer um comentário. Fazer uma outra pergunta. Hoje eu votei na Comissão de Assistência Social, na CAS. O meu relatório foi contrário ao projeto de lei que regulamentava a profissão de cozinheiro e cozinheira no Brasil. Eu pergunto para você que me assiste agora, não aos senadores, pergunto a você que me assiste agora. Você acha que eu votando contra, eu fui contra o trabalhador ou fui a favor do trabalhador? Pois é, você pode achar que eu fui contra, mas 9 senadores votaram junto comigo hoje e o único que votou contrário disse que se enganou. Sabe por quê? Porque regulamentar a profissão de cozinheiro não ia melhorar em nada a vida do cozinheiro. Pelo contrário, iria piorar. Porque quando você regulamenta, você traz regras. Teria que se criar um órgão fiscalizador. E a Constituição já garante o livre trabalho, o livre exercício da profissão por qualquer trabalhador. Então, eu voto sempre a favor do trabalhador. Digo, repito, sou de origem metalúrgica, fui metalúrgico e defendo o trabalhador.